Olá, meu amigo ou minha amiga, seja bem-vindo a este canal. E se ele apareceu para você, é porque essa história tem algo que vai tocar no seu coração. Então, não perca tempo. Inscreva-se no canal e comente aí de qual cidade você me assiste. O sol nascia devagar sobre a fazenda Vale das Sombras, como se também ele estivesse cansado. Geraldo já estava de pé havia horas, os olhos vermelhos de quem não dormia direito fazia 3 anos. 38 anos, mãos calejadas, costas curvadas não pela idade, mas pelo peso de carregar uma casa inteira sozinho. Helena tinha morrido dando à luz os gêmeos. Um parto que deveria ser motivo de festa virou véspera de enterro. Desde então, o silêncio dela morava em cada canto da casa, no fogão que ela não acendia mais, na cama que só ele ocupava, no varal onde as roupas dos filhos balançavam ao vento, sem ninguém para cantarolar enquanto as pendurava. Lucas, com seus 14 anos, tinha virado homem cedo demais. Andava com raiva no peito, uma raiva que não sabia bem contra quem apontar, se contra o pai, se contra o mundo, se contra a própria mãe por ter ido embora. Mariana, 10 anos, era só olhos assustados, sempre à espreita, como quem espera a próxima desgraça bater à porta. E os pequenos Pedro e Sofia, 3 aninhos, cresciam entre choros e colos improvisados, sem saber que a mulher que deveria estar ali, ninando os dois, era apenas uma fotografia amarelada sobre a cômoda. A rotina da fazenda não perdoava. Vacas para tirar leite, cercas caindo aos pedaços, terreiro para varrer, roupa para lavar, comida para fazer, feridas para curar, feridas do corpo e as outras, essas que não sangram, mas doem mais. Geraldo fazia tudo sozinho, ou tentava. E toda noite, depois que as crianças finalmente adormeciam, ele se sentava na varanda e chorava baixinho, para que ninguém ouvisse. Naquela manhã específica, porém, algo dentro dele quebrou de um jeito diferente. Sofia tinha caído do banquinho da cozinha enquanto ele mexia o feijão. Pedro berrava com fome. Mariana tinha faltado à escola de novo porque não tinha quem a levasse, e Lucas simplesmente não voltara para casa na noite anterior. Geraldo procurou o filho pela madrugada inteira, lanterna na mão, gritando o nome dele pela estrada de chão batido, o coração disparado, imaginando o pior. Encontrou o menino sentado embaixo de uma sucupira, os joelhos abraçados, o rosto molhado. "Eu não aguento mais, pai", disse Lucas, a voz embargada. "A senhora não está aqui e o senhor também não está. O senhor só trabalha, e a gente fica sozinho." Aquelas palavras caíram sobre Geraldo como pedra em poço fundo. Ele se sentou ao lado do filho, sem saber o que dizer, e os dois ficaram ali, olhando o céu escuro pontilhado de estrelas, o cri-cri dos grilos preenchendo o silêncio que nenhuma palavra humana daria conta de preencher. Foi ali, debaixo daquela árvore, que Geraldo decidiu escrever a carta. Ele não sabia bem como começar. Pegou papel e caneta na velha escrivaninha de Helena, aquela que ela usava para anotar receitas e recados, e ficou horas olhando para a folha em branco. Por fim escreveu, com a letra torta de quem não tinha o costume: "Não procuro empregada. Procuro uma mulher que tenha coragem de amar 4 filhos que não são dela. Eu ofereço um teto, um trabalho duro e um coração quebrado tentando se recompor. Se você tiver essa coragem, venha até a fazenda Vale das Sombras." Levou a carta até a cidade e pagou para tirar 300 cópias na única xerocadora do comércio. O rapaz do balcão olhou para ele com estranheza, mas não fez perguntas. Todo mundo ali conhecia a história de Geraldo, o viúvo do Vale das Sombras. Ele mesmo distribuiu as cartas, casa por casa, igreja por igreja, mercado por mercado, em todos os povoados da região. As mãos tremiam ao entregar cada envelope, como se estivesse entregando um pedaço de si mesmo. A resposta não demorou. Mas não foi a que ele esperava. Nas casas grandes da cidade, as filhas de fazendeiros ricos liam a carta entre risadas. "Coitado do Geraldo, ficou doido de tanto trabalhar", dizia uma, abanando o leque perfumado.
4 filhos. Só louca mesmo, respondia a outra, e todas riam sem pensar no homem que tinha chorado escrevendo cada palavra. A carta virou motivo de chacota em festas, em missas, em rodas de conversa. Diziam que Geraldo tinha enlouquecido de solidão, que nenhuma mulher decente ia querer criar filhos alheios, que era melhor ele contratar uma empregada e parar de sonhar bobagem. Uma dessas cartas, amassada e desprezada, foi parar no lixo dos fundos de uma padaria simples, no bairro mais pobre da cidade. Foi ali que Gisele a encontrou. Gisele tinha 27 anos e uma vida inteira de rejeição atrás de si. A própria família a tinha posto de lado ainda criança, dizendo que ela era um estorvo, uma boca a mais para alimentar. Cresceu sendo criada por uma tia distante que nunca escondeu o desgosto de ter que sustentá-la. Desde os 15 anos trabalhava na padaria de seu Osvaldo, acordando antes do sol nascer, para amassar pão, entregar encomendas, lavar o chão da loja. Ela nunca tinha se sentido de ninguém. Nunca tinha ouvido "eu te amo" de verdade. Nunca tinha sido escolhida primeiro em nada. Mas dentro daquele peito cansado de rejeição, batia um coração enorme, cheio de um amor que ninguém tinha vindo buscar. Naquela tarde, ao jogar o lixo dos fundos, ela viu o papel amassado entre as cascas de fruta e as embalagens vazias. Algo a fez parar. Pegou a carta, alisou o papel sujo com cuidado e leu. As palavras de Geraldo não pareciam desespero para ela. Pareciam um chamado. Uma mulher que tem a coragem de amar 4 filhos que não são dela. Gisele leu e releu, sentada num caixote de madeira atrás da padaria, as mãos ainda com farinha, o coração batendo forte. Ela não via um homem louco, via um pai desesperado tentando salvar sua família. Não via 4 crianças problema, via 4 crianças que precisavam exatamente do que ela tinha sobrando dentro de si, amor sem condição. Naquela noite ela não dormiu. No dia seguinte, pediu a seu Osvaldo uma folga, arrumou uma mala pequena com o pouco que possuía, 2 vestidos, uma Bíblia velha, uma fotografia da mãe que mal conhecera, e saiu andando pela estrada de chão batido rumo à fazenda Vale das Sombras. 10 quilômetros, o sol a pino, a poeira vermelha subindo a cada passo e grudando no suor da pele, os pés doendo dentro das sandálias gastas. Mas ela caminhava com uma determinação estranha, como se cada passo a estivesse levando para o lugar onde sempre deveria ter estado. Quando Gisele finalmente avistou a porteira torta da fazenda, o que viu a fez parar o passo. Geraldo estava ajoelhado no chão do terreiro, o rosto nas mãos, os ombros sacudindo em soluços que ele já nem tentava esconder. Pedro e Sofia, os gêmeos, agarravam-se às pernas dele, chorando também, sem entender direito por quê, só sabendo que o mundo ao redor parecia estar desabando. Mariana estava encostada na parede da casa, os braços cruzados sobre o peito magro, o corpo todo tenso de medo. E Lucas, um pouco mais afastado, olhava para o pai com uma mistura de raiva e desespero. Os punhos fechados, como se quisesse gritar, mas não tivesse mais voz para isso. Tinha sido um dia daqueles em que tudo desmorona ao mesmo tempo. A vaca leiteira tinha adoecido, a bomba d'água quebrara, Sofia caíra e machucara o joelho. E no meio disso tudo chegara a notícia, trazida por um vizinho com escárnio mal disfarçado, de que a carta de Geraldo virara motivo de riso em toda a cidade. Foi a gota d'água. O homem forte, que aguentava tudo em silêncio, finalmente desabou, ali mesmo, na frente dos próprios filhos, ajoelhado na terra vermelha. Gisele parou junto à porteira, a mala pesando na mão, o coração apertado diante daquela cena. Por um instante, pensou em ir embora, em não se intrometer naquele momento tão íntimo de dor. Mas algo mais forte que o medo a fez empurrar a porteira e entrar. Foi Lucas quem a viu primeiro. "Quem é a senhora?" perguntou, a voz áspera, desconfiada.
Geraldo ergueu o rosto, os olhos inchados de choro, e ao ver aquela mulher desconhecida parada em seu quintal, no momento exato de sua maior fraqueza, algo dentro dele se fechou como o punho. A vergonha subiu queimando pelo peito e pelo rosto. "Vá embora", disse ele, a voz rouca, quase um rosnado. "Isso aqui não é circo para ninguém ficar assistindo." Gisele não se moveu. Segurou a mala com as duas mãos, respirou fundo e disse, num fio de voz que tremia, mas não recuava: "Eu li a sua carta, seu Geraldo. Vim porque acho que tenho essa coragem que o senhor procura." O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Só se ouvia o vento passando pelo capim seco e o choro baixinho dos gêmeos, agora mais fraco, como se eles também esperassem para ver o que aconteceria. Geraldo se levantou devagar, limpando o rosto com as costas da mão suja de terra, tentando recompor o pouco de dignidade que lhe restava. "A senhora não sabe o que está pedindo", disse ele amargo. "Aqui não tem festa, não tem dinheiro, não tem descanso, tem trabalho de sol a sol e 4 crianças que já sofreram demais para aguentar mais uma decepção." "Eu sei o que é sofrer, seu Geraldo", respondeu Gisele, os olhos marejados, mas firmes. "Eu sei o que é ninguém te escolher. Sei o que é crescer sentindo que sobra em todo lugar." Ela olhou para as crianças, um a um, antes de continuar. "Eu não vim aqui atrás de conforto. Vim porque, quando li a sua carta, senti que talvez essas crianças precisassem do mesmo tanto de amor que eu tenho guardado e nunca tive para quem dar." Mariana, encostada na parede, olhava aquela mulher estranha com uma desconfiança que aos poucos ia se transformando em curiosidade. Pedro tinha parado de chorar e fitava Gisele com os olhinhos redondos, o polegar na boca. Sofia esticou os bracinhos, o gesto instintivo de toda criança pequena diante de alguém que parece seguro. Foi esse gesto simples, os bracinhos abertos da menina de 3 anos, que quebrou alguma coisa dentro de Geraldo. Ele olhou para a filha, depois para aquela mulher desconhecida coberta de poeira da estrada, e sentiu pela primeira vez em muito tempo uma pontada de algo que não era mais só dor. "A senhora andou 10 quilômetros só por causa de um papel jogado no lixo?" perguntou ele, a voz agora mais baixa, sem a hostilidade de antes. "Andei", respondeu Gisele, um leve sorriso cansado nos lábios, "e andaria de novo, se precisasse." Lucas, que até então observava tudo com os braços cruzados, deu um passo à frente. Havia ainda desconfiança no seu olhar, a marca de quem já tinha sido machucado demais para acreditar fácil em promessas. Mas havia também, escondido atrás da raiva, um cansaço enorme de ser o homem da casa aos 14 anos. "A senhora vai embora quando cansar, como todo mundo vai", disse ele, quase um desafio. Gisele se abaixou até ficar na altura dos olhos do menino e falou com uma sinceridade que não pedia licença para doer. "Eu não tenho para onde ir, Lucas. Ninguém nunca me esperou em lugar nenhum. Se eu ficar, não é porque não tenho escolha, é porque escolhi vocês." O menino não respondeu, mas alguma coisa em seus ombros, antes duros como pedra, pareceu ceder um pouco. Geraldo observava tudo aquilo em silêncio, sentindo o peito apertado por uma emoção que não sabia nomear. Não era o amor de antes, o amor calmo e certo que sentira por Helena ao longo de tantos anos. Era outra coisa, mais nova, mais frágil, como um broto rachando a terra seca depois de muito tempo sem chuva. "A senhora pode ficar essa noite", disse ele por fim, a voz ainda um pouco relutante, mas sem mais hostilidade. "Amanhã a gente conversa direito sobre o que isso significa." Gisele assentiu, os olhos brilhando de lágrimas que ela não deixou cair. Sofia, ainda com os bracinhos estendidos, foi a primeira a se aproximar, e Gisele a pegou no colo com um cuidado que parecia ensaiado havia anos, mesmo sem nunca ter segurado uma criança daquele jeito antes.
O sol começava a descer sobre o Vale das Sombras, pintando o céu de laranja e roxo, e pela primeira vez em muito tempo, aquele terreiro de terra vermelha não parecia só um lugar de perdas. Parecia, talvez, o começo de alguma coisa. Geraldo olhou para aquela mulher desconhecida, segurando sua filha caçula no colo, para Mariana se aproximando devagar, para Lucas ainda de guarda, mas já sem os punhos fechados, e sentiu, pela primeira vez desde a morte de Helena, que talvez não estivesse mais tão sozinho. Ninguém sabia, naquele entardecer poeirento, que aquele encontro improvável, nascido de uma carta jogada fora e de 300 quilômetros de zombaria, seria o início de uma história de amor que nenhuma das duas almas machucadas jamais imaginara viver. Uma mulher que ninguém tinha escolhido chegava para salvar uma família inteira, sem saber ainda que, ao fazer isso, estava também salvando a si mesma.